Meus irmãos, nós vamos passar agora para o nosso momento de estudos. Pela graça de Deus, nós temos lidado com um documento que é adotado pelas chamadas igrejas reformadas continentais. A reforma protestante, ela eclodiu inicialmente na Alemanha com Martinho Lutero, como nós bem sabemos, e ela alcançou tanto países ali no Reino Unido, nas chamadas ilhas, como países também no continente mesmo. Os símbolos de fé adotados pelas ilhas são os símbolos de fé que nós adotamos. A da Inglaterra, a Escócia, são a Confissão de Fé de Westminster e seus catecismos maior e breve. São os símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil. Os nossos irmãos no continente adotaram outros símbolos de fé, que são símbolos irmãos, são muito parecidos, têm a mesma base teológica, que são as chamadas três formas da unidade. Então, são três símbolos também. Nós estamos estudando um deles, que é a Confissão Belga, que faz o mesmo papel que a Confissão de Fé de Westminster faz conosco. E eles têm um catecismo, que é o Catecismo de Heidelberg, que nós estudamos ele em sua inteireza, completamente. Esgotamos esse documento no ano passado. E tem também os chamados cânones de Dort, onde nós encontramos ali os famosos 5 pontos do calvinismo, a resposta que foi dada no Sínodo de Dort aos chamados remonstrantes, os arminianos, que queriam propor uma nova doutrina da salvação. Irmãos, quando nós falamos em documentos confessionais, isso não é algo que costuma atrair muito a atenção e nem um gosto das pessoas atualmente. Isso se dá porque a palavra doutrina não é bem recebida pelas pessoas no nosso tempo. Isso é uma questão terrível, porque doutrina é vida. Sem doutrina, sem sistematização daquilo que nós cremos, sem olhar para as Escrituras e observarmos o que ela ensina, isso é doutrina, o ensino provindo das Escrituras. Não um ensino qualquer, mas um ensino correto, sistematizado, organizado. Sem olhar para isso, nós estamos fadados a andar aos tropeções. Quando a reforma protestante eclodiu, ela trouxe uma bandeira que era a bandeira do livre exame das Escrituras. Naquela ocasião, lá no século XVI, os crentes não tinham acesso à Bíblia. Quem tinha acesso à Bíblia era o Papa e o alto clero. Os padres que fizessem doutorado, que estivessem ali fazendo pós-graduação, nível mais alto, tinham acesso também aos textos originais, mas mesmo os padres mais simples tinham acesso aos documentos que eram vindos da liderança da igreja, mas também sem acesso à Bíblia. E veja, irmãos, quando nós falamos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, nós acertamos. Esses documentos que nós costumamos estudar em um em uma reunião doutrinária, são documentos que vão sistematizar o ensino bíblico para a gente, vão facilitar a nossa vida. Eles são chamados de padrões secundários. Por que padrões secundários? Porque estão subordinados ao único padrão que pode constranger a nossa consciência, que é a Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Os padrões secundários são apenas textos que explicam a Bíblia. A reforma veio trazer o livre exame, não a livre interpretação. Não somos chamados para interpretar a Bíblia como a gente queira, muito pelo contrário. Existem as regras próprias de interpretação da Bíblia. E os documentos, os credos, as confissões vão nos auxiliar nesse propósito. Na quarta-feira passada, nós estudamos o artigo 10 da Confissão Belga. E hoje nós vamos estudar o artigo 11. O artigo 10, irmãos, falava sobre Cristo. O artigo 11 fala sobre a pessoa bendita do Espírito Santo. Então, se você tem acesso ao nosso grupo de WhatsApp, o presbítero Rafael colocou para você agora ali, artigo 11. É um artigo bem curtinho, está lá no grupo. Eu vou proceder à leitura, você pode acompanhar a leitura. Se você não está no nosso grupo e quer ter acesso ao texto, basta colocar aí Confissão Belga, artigo 11, você vai achar facilmente aí no Google, Confissão Belga, artigo 11. Diz assim esse artigo 11, vou ler agora textualmente,
Em seguida, nós vamos orar pedindo que Deus nos abençoe no breve estudo que teremos essa noite. Ele é bem singelo mesmo. Diz assim: cremos e confessamos também, porque anteriormente falamos de Cristo, né? O artigo 10 fala de Cristo. Cremos e confessamos também que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho desde a eternidade. Ele não foi feito, nem criado, nem gerado. Pode-se afirmar apenas que ele procede de ambos. Ele é, pela ordem, a terceira pessoa da Trindade, de igual substância, majestade e glória com o Pai e o Filho, verdadeiro e eterno Deus, conforme nos ensina as Escrituras Sagradas. E nós vamos ver esses textos daqui a pouco, mas antes nós vamos orar pedindo a assistência do Senhor. Feche os seus olhos, por favor, para que falemos com o nosso Deus. Bendito Deus, nós te damos mais uma vez graças por podermos, ó Deus, receber a doutrina que vem da Tua Palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho e alimento para a nossa alma. Pedimos que o Senhor abençoe, ó Deus, todos os textos bíblicos que vamos ler, que nos provam que o Espírito Santo é Deus, que Ele é eternamente procedente do Pai e do Filho e que é digno de nossa adoração. Abençoa-nos assim, ó Deus, é a oração que fazemos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, como mencionei na quarta-feira passada, nós estudamos uma verdade essencial da nossa fé. Que verdade foi essa? O artigo 10, que dizia que Jesus Cristo é Deus. Ora, irmãos, entender isso é central mesmo para a nossa vida cristã como um todo. Nós mencionamos naquela ocasião que isso define toda a nossa existência, tanto aqui como no porvir. Se você não crê que Jesus Cristo é Deus, a sua existência agora está comprometida e também a sua eternidade está comprometida. Agora você já está condenado. Na eternidade você vai sofrer os frutos, as consequências dessa condenação, que é o inferno, porque você não crê no unigênito Filho de Deus. Então é um assunto que nós vimos na quarta-feira passada de suprema importância. Por quê? Porque para muitos Cristo é apresentado como um grande mestre, para outros como um profeta, para outros como um grande exemplo moral. Contudo, a Bíblia e, consequentemente, os padrões de fé secundários baseados na Bíblia, como a nossa confissão de Westminster e a confissão belga, vão ensinar que Cristo é Deus. Vimos na quarta passada que Ele é o Filho unigênito de Deus, ou seja, o único Filho gerado. Nós hoje somos filhos porque estamos em Cristo, debaixo do sangue da sua cruz, filhos adotados. Ele é o único gerado, Ele é o unigênito, o único procedente, gerado de Deus. Desde toda a eternidade, que Ele não foi criado, mas Ele é coeterno junto com o Pai. Ele é igual em resplendor e glória, e é a exata expressão do ser de Deus. Muito bem, então, vimos naquela ocasião que Cristo é Deus eternamente. Portanto, você deveria perceber que Ele é Criador e que merece a nossa adoração. Então, quando nós passamos dessa realidade, estudando a pessoa bendita do nosso Redentor, e vamos para agora a terceira pessoa da Trindade, vamos para o Espírito, veremos que os autores da confissão belga vão apresentar a mesmíssima realidade para nós, irmãos. O Espírito Santo é Deus. Quarta passada, Cristo é Deus. Hoje, o Espírito Santo é Deus. E este é o assunto, e o que se desenvolve a partir deste assunto. Duas verdades, irmãos. Perceba que Ele é eternamente procedente do Pai e do Filho, e que Ele é digno da nossa adoração. Cristo é Deus, merecia a nossa adoração. Quarta passada, o Espírito é Deus e merece a nossa adoração hoje. Então, irmãos, nós vamos inicialmente ver esta verdade, que o Espírito Santo é Deus. Perceba que Ele é eternamente procedente do Pai e do Filho. O texto da confissão diz assim: cremos e confessamos também. Agora você está lembrado também, porque na quarta passada foi dito Cristo é Deus. Então, cremos e confessamos também que o Espírito Santo
diz o texto, está aí no grupo, procede do Pai e do Filho desde a eternidade. Então, o Espírito Santo foi criado em algum momento. O Espírito Santo é algo que é uma força que surgiu depois. Não, irmãos, ele não foi criado, veja aí o texto, não foi feito, nem criado, nem gerado. Por que ele não foi gerado? Porque Cristo é o Filho unigênito. O único que é gerado do Pai é Cristo. O Pai gera o Filho, mas o Espírito é procedente tanto do Pai quanto do Filho. Muito bem. À luz dessa verdade, nós vamos ver os textos bíblicos que falam sobre a pessoa bendita do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade Santa e Augusta. E o primeiro texto que eu convido você a abrir a sua Bíblia, para que nós leiamos juntos, é o texto de João, capítulo 14, versículos 16 a 31. Nesse texto, o nosso bendito Redentor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, está falando a respeito da pessoa bendita, igualmente bendita do Espírito Santo. João 14, 16 a 31, acompanhe a sua Bíblia, a leitura que farei, pausando com algumas breves informações. Diz assim o texto sagrado: E eu rogarei ao Pai, quem está falando isso? O Senhor Jesus, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Nós vamos ler o restante do texto, João 14, 16. Veja, só nesses primeiros versículos nós já temos informações aqui preciosíssimas a respeito do Espírito Santo. O texto está dizendo que Cristo vai rogar ao Pai, ele vai pedir ao Pai, e o Pai vai dar o outro Consolador. Perceba como está tudo unido, irmãos. Como, pela graça de Deus, vocês têm recebido doutrina preciosa. Nós abordamos várias questões teológicas nas quartas-feiras, nesses cultos, nessas reuniões de doutrina. E em determinada ocasião nós falamos aqui para os irmãos que muito se diz a respeito da vida de Cristo, muito se diz a respeito do seu ministério terreno, muito se fala a respeito da sua morte na cruz, muito se fala a respeito da sua ressurreição ao terceiro dia, mas pouco se fala a respeito da sua ascensão, a respeito do fato de que ele foi para o céu. Ele pediu para os discípulos aguardarem em Jerusalém, até que de cima eles fossem revestidos de poder, falou com eles, etc., apareceu para eles. Os discípulos viram Cristo subindo para o céu, Atos dos Apóstolos, logo início de Atos dos Apóstolos, nós temos essa narrativa. E quando ele foi, os discípulos todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em novas línguas, Atos capítulo 12, o famoso texto de Pentecostes. Porque era necessário que Cristo fosse para o céu, que ele ascendesse, irmãos. Se ele não ascendesse, o que é que não aconteceria? Não viria o outro Consolador, que nós acabamos de ler. E eu rogarei ao Pai. Então, Cristo, quando vai para os céus, você estuda tudo o que acontece quando ele vai para o céu, em Apocalipse, nos primeiros capítulos. Capítulo 4, capítulo 5, a cerimônia de coroação de Cristo no céu. E quando ele vai para o céu, ele envia o seu Espírito. Ele é o nosso consolo, ele é o nosso Consolador, Cristo Jesus. E ele vai para o céu e envia o outro Consolador, que é o Espírito Santo. E ele diz isso: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade. Aquele mesmo Espírito que nós já estudamos aqui também, vendo a teologia da aliança, no pacto da redenção, naquele pacto feito entre as pessoas da Trindade, antes de haver tempo, antes de haver história, a Trindade Santa, na sua economia, no seu conselho eterno, resolveu fazer uma coisa: criar um homem, e ciente de que o homem haveria de cair, o Pai preparou todas as coisas,
o Filho se ofereceu para encarnar, para morrer na cruz, e o Espírito Santo disse: eu vou aplicar a obra do Filho no coração daqueles a quem o Pai escolher. O Espírito Santo, ele tinha que vir, irmãos. Veja que o texto está dizendo que as pessoas não conhecem o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, e nem o conhece, mas vocês conhecem ele, porque ele habita convosco. Ou seja, desde o período do Antigo Testamento, quando Deus escolheu a nação de Israel, o Espírito habitava, ele atuava sobre a nação, mas não da forma plena como ele vai habitar, viver no crente como vive hoje em nós, a partir de Pentecostes. Nós somos a habitação do Espírito de Deus. Graças a Deus por isso. Então, esse texto está começando já a nos mostrar aqui a ação do Espírito, que era uma no antigo, hoje é outra no novo. Esse Espírito habita em nós, ele é o outro Consolador. Ele só veio porque Cristo ascendeu. E ele veio para nos guiar a toda verdade, o Espírito da verdade. Se você hoje pode abrir a sua boca e falar: eu creio em Jesus Cristo, isso se dá porque o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus, veio, abriu os seus olhos, transformou o seu coração de pedra num coração de carne. Ele lhe regenerou. Doutrina da salvação, primeira parte, a conversão, fé e arrependimento. Você ouviu a mensagem, se arrependeu dos seus pecados, teve fé. Por quê? Porque o Espírito que falou por boca do pregador, falou a palavra, a pregação da palavra é a voz do Espírito, foi o mesmo Espírito que agiu internamente em você, descortinando os seus olhos e preparando o seu coração para que você cresce em Jesus Cristo e no seu sacrifício bendito, e tivesse seus pecados perdoados, se arrependesse dos seus pecados e se voltasse para Deus, deixasse a situação de inimizade e fosse agora família de Deus. Veja o versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ele está falando da ascensão, que ele precisa ir para mandar o Espírito. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Irmãos, dá uma pausa aqui. Cristo está como no céu? Ele é vero homem e vero Deus. Cristo é homem, ele está no corpo, ele assumiu a humanidade. Então, como é que Cristo está em nós, se ele é homem? Ele está em nós através da pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Nós estamos nele, ele está em nós. Ele está dizendo isso: naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Fará morada no crente. Deus fará morada no crente. O Espírito Santo é quem faz isso. Quando Cristo fala assim: na casa do meu Pai há muitas moradas. Olha que coisa maravilhosa. O Espírito que habita hoje em nós. Você recebeu o Espírito Santo. Você pode entristecer esse Espírito que habita em você quando você peca, quando você procede segundo o velho homem. O Espírito que habita em você. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. E ele vai seguir aqui dizendo diversas coisas, irmãos, benditas e interessantes, mas que nós podemos ler em outra ocasião.
Outro texto que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor. Passe aí mais um capítulo, João 15. Nós vamos ler os versículos 26 e 27. Estamos vendo que Jesus Cristo falou a respeito do Consolador. A ideia aqui, irmãos, da confissão belga é que o Espírito Santo é Deus eternamente procedente do Pai e do Filho. Veja que Cristo está em nós e o Pai está em nós porque o Espírito está em nós. Vemos aqui a mesma substância do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora veja, João 15, 26 e 27. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, olha só, irmãos, que dele procede, olha só, o Espírito é procedente do Pai, que dele procede, esse terá testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Muito bem, agora vamos para um texto no Antigo Testamento, que vai nos ajudar a lidar diretamente com a questão da divindade do Espírito, irmãos. Esses dois textos que nós vamos ler vão mostrar para nós claramente agora a divindade desse Espírito que é procedente do Pai, desde toda a eternidade, como nós já vimos. O primeiro texto é Gênesis 1, 1 e 2, primeiro capítulo da Bíblia. Ali nós já fomos informados nas quartas-feiras passadas, inclusive quando vimos a quarta-feira 9, estudando a Trindade, quarta-feira 10, estudando Jesus Cristo, vimos que o Espírito Santo de Deus estava presente na criação, que Ele é eterno, que Ele é Deus, e isso aqui vai ser reforçado nesse texto de Gênesis 1, 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. O Espírito Santo é Deus, estava presente na obra da criação. Aliás, vimos, o chamado plural majestático, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse façamos que está aqui presente na continuidade desse texto de Gênesis, fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do Deus triuno. Agora, um texto importantíssimo, que nós usamos, inclusive, para falar da divindade de Cristo, mostrar que Cristo é Deus. Mateus 28, 19 e 20. A chamada fórmula batismal, que está presente no texto da grande comissão. O Senhor Jesus foi assunto aos céus, Ele apareceu para os discípulos e deu instrução clara a respeito dos discípulos. Nossa grande base missiológica, que não está aqui, está em muitos outros textos das Escrituras, mas está aqui muito claro também. Diz assim, versículo 19. Ide, portanto, Mateus 28, 19. Fazei discípulos de todas as nações. Então, a ideia aqui é enquanto o crente sai, enquanto ele caminha, enquanto ele vive a vida dele, ele vai fazer discípulos, onde quer que ele esteja, todas as nações. E então o batismo, o santo batismo, o sacramento haverá de ser dado para os novos crentes. E o batismo deve ser feito, o sacramento deve ser aplicado em nome de Deus, do Deus triuno. Olha a divindade do Espírito aqui, a divindade de Cristo, a divindade do Pai. Batizando-os em nome do Pai, é só o nome do Pai? Não. É só o nome do Filho? É nome do Pai, batizando em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Muito bem. Eu quero que você caminhe agora comigo para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do versículo 1. Nesse texto de Atos dos Apóstolos, nós vamos ter aquela ocasião terrível em que um casal, tendo vendido uma propriedade, mentiu
e depositou ao pé dos apóstolos. Eles acordaram entre si de falarem uma mentira, e depositaram aos pés dos apóstolos apenas parte da quantia. Aquela famosa história lá de Ananias e Safira. Vamos dar uma olhada e ver a teologia do Espírito Santo por trás desse texto. Chamada, quando você for estudar a teologia do Espírito Santo, a palavra é pneumatologia. Onde você tem pneu, né? É a palavra grega, pneumos, né? Pneuma, para espírito. Ok? Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses? E a mentira foi contra quem, irmãos? Eles estavam levando uma oferta a Deus. Só que Pedro está dizendo que eles mentiram contra quem? O Espírito Santo é Deus. Porque mentistes ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o, porventura não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio, não mentistes aos homens, mas a... Ora, irmãos, então está claríssimo. Mentiu ao Espírito Santo, primeira menção aqui do nosso texto, depois mentiu a Deus. Logo, o Espírito Santo é... Ora, quer mais clareza do que isso? Se quiser, nós temos. Mais um texto que nós vamos ler. Por favor, vá para percorra aí as páginas da sua Bíblia. Vá para 1 Coríntios 2, versículo 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 2, versículo 6. É o último texto que nós vamos ler, irmãos. O Espírito Santo é Deus eternamente procedente do Pai e do Filho. É o que nós temos visto aqui como o resumo desta primeira parte, e por fim veremos que, ora, se ele é Deus, ele merece a nossa adoração. 1 Coríntios 2, versículo 6 diz assim: Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de quê, irmãos? Que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O Espírito de Deus é aquele que conhece as coisas de Deus. Nos foi dado deste Espírito, que é o Espírito de Deus, que nos guia para esse Deus e para estas coisas. É Ele que nos revela Cristo Jesus, a obra de Cristo Jesus. Veja, irmãos, o restante do texto. Nisto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, versículo 13,
mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais, que nem você está fazendo aqui agora. Você está conferindo as verdades espirituais com coisas espirituais. Você tem essa capacidade porque Cristo morreu na cruz. Você foi adotado família de Deus porque o Espírito habita em você. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Irmãos, as verdades espirituais não podem ser alcançadas pelo homem natural. Quem é o homem natural? Todo filho de Adão que está aí fora, sem Cristo Jesus. As coisas espirituais não podem ser discernidas pelo homem que, a partir da queda de nosso pai Adão, está morto em seus delitos e pecados. Nós só conseguimos entender as coisas espirituais por meio da ação do Espírito Santo em nós, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, a gente teve pedido de oração aqui, né? Ajuda, Senhor, a tomar uma decisão, a ver as minhas questões, como eu devo lidar com minhas coisas. Então, porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém, pois quem conheceu a mente do Senhor para o instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Por que temos a mente de Cristo? Porque o Espírito habita em nós e nos guia a toda a verdade. O Espírito que eternamente é Deus, e eternamente é o Espírito de Deus, e é eternamente procedente do Pai e do Filho. Glória a Deus. Então, à luz disso, irmãos, não temos como responder de outra forma, senão adorarmos ao Espírito que é Deus. E aqui cabe algumas asseverações. Irmãos, não confunda algumas coisas. Qual é o centro do nosso culto? Deus. O nosso culto é teocêntrico. Você não vem para o culto para ser agradado, para agradar seu ouvido. A pregação, o pastor não vai pregar a palavra para fazer bem, para agradar o que você quer ouvir. Seu pecado vai ser denunciado. Você vai ser chamado ao arrependimento. Você vai ouvir da graça de Deus, da bondade de Deus. Sim. A pregação vem para nos mover em direção a Cristo. Olha o que eu estou dizendo. O culto é para Deus, para a Trindade Santa. Você cultua e o centro do culto não é o homem. O culto é teocêntrico. Deus é o centro do nosso culto. Que Deus, irmãos? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E com isso eu estou querendo dizer para você que o Deus Pai deve ser adorado, que o Deus Filho deve ser adorado e que o Deus Espírito Santo deve ser adorado. A nossa pregação, a exposição da palavra que sai aqui deste púlpito, ela é cristocêntrica. Cristo é o assunto. Nós proclamamos a Cristo e este crucificado. A pregação é o poder de Deus para a nossa transformação. Pregação é cristocêntrica. Mas o culto é o quê? Teocêntrico. E aí, às vezes há uma certa confusão e nós agimos equivocadamente de forma teológica quando não adoramos também ao Espírito e ao Pai, porque confundimos. O nome disso é cristomonismo, que é adoração somente a Cristo, deixando de lado as outras duas pessoas da Trindade. Nós não podemos proceder dessa forma. Nós adoramos ao Deus verdadeiro, ao Deus triuno. Se nós somos para a nossa confessionalidade, que a confissão belga é dos nossos irmãos do continente, nós somos presbiterianos, descendentes do presbiterianismo escocês, o nosso símbolo de fé é a confissão de fé de Westminster. E olha o que a confissão de fé de Westminster vai falar com relação a isso, aplicando isso, que o Espírito tem que ser adorado, a última parte do nosso estudo de hoje.
O culto religioso é o capítulo 21 da Confissão de Fé de Westminster, sob o título do culto religioso. O culto religioso deve ser prestado a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O culto é quem? Ao Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E só a Ele. Não deve ser prestado nem aos anjos, nem aos santos, nem a qualquer outra criatura. Nem deve, depois da queda, ser prestado a Deus pela mediação de qualquer outro, senão unicamente Cristo. Nós não vamos, obviamente, entrar nesses assuntos todos, mas, basicamente, o Espírito deve ser adorado. A Confissão Belga está dizendo que o Espírito também deve ser adorado, porque Ele é Deus. Se é Deus, é digno da nossa adoração. Se formos para o nosso catecismo, pergunta 10. Quais são as propriedades das três pessoas da divindade? O Pai gerou o Filho foi gerado do Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho desde toda a eternidade. E última coisa, para encerrarmos. De onde se infere que o Filho e o Espírito Santo são Deus iguais ao Pai? As Escrituras nos revelam que o Filho e o Espírito são Deus igualmente com o Pai, atribuindo-lhes os mesmos nomes, os mesmos atributos, a mesma obra e o mesmo culto. Então, a Bíblia e os nossos padrões confessionais, que é a confissão de fé, que é o nosso padrão, que é a confissão belga, padrão de fé irmão que nós estamos estudando, vão nos mostrar que o Espírito Santo é Deus e ele deve ser adorado, meus irmãos, adorado por nós. Que isso faça diferença na sua vida, que esse entendimento faça diferença na sua vida e que você adore corretamente também ao Deus Espírito, porque Ele é digno da nossa adoração. Se você sabe que Ele é Deus, adore-o. Adore-o por quê? Porque Ele que aplica a obra de Deus em seu coração, foi Ele que abriu os seus olhos, foi Ele que se ofereceu desde toda a eternidade para aplicar a obra do Filho. Ele que te ajuda na hora que você está orando, que você não sabe orar como convém. Irmãos, nós poderíamos ficar aqui elencando inúmeras ações do Espírito Santo em nós, no nosso dia a dia, e que o fazem digno da nossa adoração. Mas a principal delas, certamente, é aquela que o texto nos deu hoje. Ele é Deus, e porque é Deus, merece ser adorado. Que essa verdade possa ser aplicada em nossos corações. Amém.